solução do sofrimento que é causado pela ilusão. No pensamento só asneira e confusão, mas agora todos vão se encontrar, todos vão se imunizar. Lendo o livro Universo em Desencanto, lendo o livro... Olá, salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional. Nos livros do Universo e Desencanto tem a descrição da verdadeira origem da humanidade, tá? E o que aconteceu com os habitantes do mundo racional? Eles eram puros, limpos e perfeitos e se transformaram e se deformaram. Foi tudo por igual? Cada um se transformou de um jeito? O professor Porfírio vai explicar para nós. A explicação que nós encontramos no texto e contexto do Universo em Desencanto é que estes tantos habitantes que deram consequência à formação deste mundo, em cima de uma parte, apenas uma parte, do mundo racional, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, e que houve uma transformação provocada por uns tantos habitantes, mas que houve uma extinção. Mas a extinção desses habitantes não foi uma extinção por igual. Porque no princípio, que eram ainda puros, limpos e perfeitos, como nos relata ou descreve na linguagem simples e objetiva do racional superior, começaram a perder virtudes, ou seja, virtudes que são vidas, que vão se transformando em outras vidas. Podemos chamar a essência da vida de cada habitante, ou energia racional, que são as energias que não se transformam. Então as virtudes que vão sendo perdidas, elas vão sendo reunidas, consequentemente, num corpo de luz, que é o foco de luz, que depois, com as transformações, muito depois, vem dar origem ao Sol, e por isso o Sol é o gerador de todas as vidas. Então, o sentido assim global da coisa é que as virtudes que foram se reunindo no Sol é que vão, ou melhor, num foco de luz, que depois vira Sol, é que é o gerador da vida. E aí está a comprovação na nossa prática, no nosso mundo que nós vivemos, o Sol é o gerador da vida. Sem Sol, nenhuma vida é gerada aqui embaixo. Mas os tantos habitantes, à medida que começavam a progredir e a perder as suas virtudes, ainda antes da formação desse foco de luz, nem todos eles continuaram avançando ou progredindo naquele pedaço, porque a coisa toda veio descendo dentro de um conteúdo energético, de uma massa cósmica, né? E nós viemos, ou nós não, eles vieram se aprofundando para dar consequência a isso tudo, mas alguns foram paralisando esse progresso ou esse processo de perda de virtudes, de tal maneira que, resumidamente, uns tantos daqueles tantos perderam um pouquinho as virtudes, que vão se encaminhar e reunir para o foco de luz, mas não perderam o corpo deles. Eles mantiveram o corpo de massa cósmica com perdas de pequenas virtudes, vamos dizer assim. É como que um corpo continua vivo, mas perdeu um pouco da sua consciência original. Ele, na verdade, perde um pouco da sua individualidade, a vida própria de cada ser, puro, limpo e perfeito. Outros tantos, dentro desse contexto, eles vão perder todas as virtudes, mas não vai desagregar o corpo deles. Ficam o corpo sem as virtudes, sem a vida. E uma outra parte, são os habitantes que, além de perder todas as virtudes, também o corpo deles se desintegra e se extingue, vamos dizer assim. A massa do corpo deles, massa cósmica, se extingue naquela parte que vem descendo e se transformando. Só para resumir, se puderem me acompanhar, mas é simples, são 3 mundos cósmicos, com os habitantes do mundo racional, que são 3 categorias de vida. Os corpos que perderam poucas virtudes, deram formação ao astral superior, que nós chamamos hoje, na cultura racional, de astral superior. Os corpos que perderam todas as virtudes e depois, na transformação, que vieram receber virtudes, mas já da forma elétrica e magnética, quer dizer, o mundo já tinha se transformado, o Sol já estava gerando um campo de energia totalmente diferente, porque houve uma divisão naquela parte do chão, quer dizer, vem a energia racional dos habitantes, mas tem a energia racional do habitante que está no chão, entre aspas, é uma galáxia, na verdade, ela se divide, essa energia da planície, ela se divide em duas e dá consequência a energia elétrica e a energia magnética. E esta energia elétrica e magnética é que vai
reanimar os corpos dos habitantes do mundo racional, os habitantes do mundo racional, que perderam todas as suas virtudes para o contexto global e depois receberam da forma elétrica e magnética. Isto é para explicar a formação dos habitantes do astral inferior. Então, os habitantes do astral inferior são os habitantes do mundo racional que perderam todas as virtudes, como uma bateria que perde toda a sua carga e vem se encher com uma nova carga. Então, os habitantes do astral inferior só têm o corpo para identificar a origem deles, mas as virtudes foram todas transformadas com as virtudes da parte elétrica e magnética, que é a parte da planície. E a terceira categoria, que é a qual nós estamos nos considerando, que são os habitantes do mundo racional, cujo corpo, além de perder todas as virtudes para aquele foco de luz, né, que é o grande arquiteto da formação do universo, passa a ser esse foco de luz, além de perder as virtudes, os corpos destes terços, vamos dizer assim, a terça parte daqueles tantos, vai se extinguir em duas partes cósmicas que vão sendo formadas no chão. Que a planície, com esse progresso, e havia essa justificação toda, ela se divide em duas partes, ela se divide em duas energias. Uma parte gomosa, que é o princípio masculino, Adão, né, como temos na Bíblia, e a parte da resina, que é a parte da terra, que corresponde a Eva, ou ao princípio feminino cósmicos, como princípios cósmicos em princípio. Então, os corpos desses habitantes, que somos nós que estamos aqui, ele vai ser desmantelado nessas duas partes. E aí é que surgem os sexos. Quando esses habitantes que se extinguem sobre a planície, eles, com o tempo e com as transformações, com as novas organizações que vão sendo formadas, surge aí o sexo masculino. Por isso, Adão vem da goma. Goma, Adão, que é o princípio masculino, né? E os que se extinguem na parte da resina, que vai dar origem à terra, surge aí o princípio feminino. Então, os habitantes formam aí, então, o sexo feminino. Quando a goma e a terra se interpenetram, que aí vem a fecundação de todo o nosso universo material, veja que já ficaram dois cosmos lá em cima. O cosmo do astral superior, que ficou paralisando num contexto de energias, o cosmo do astral inferior, que ficou adormecido, que vai ser ressuscitado adiante, quando há uma combustão eletromagnética no chão. Então, quando há a formação do ser humano, os habitantes do astral inferior não viram isso acontecer. Eles estavam carregados. Eles tinham perdido as virtudes, não tinham recebido a nova energia. Quando os que se extinguem no chão vão dar consequência pela máquina do raciocínio masculino e a máquina do raciocínio feminino, que são os corpos formando vírus na goma e na resina, surge aí tudo nascendo do chão. Aí vem o nosso terceiro cosmo, que é o cosmo inferior, o cosmo material. Mas o raciocínio surge antes, e o raciocínio é que vai construir a matéria. Então o raciocínio é dono da matéria, porque até aí não havia matéria. E quando a matéria surge dessa fecundação da goma e da resina na parte da planície, que é aqui embaixo, já ficou muita coisa lá para cima, dois cosmos, né? Dois cosmos lá em cima, o astral superior e o astral inferior latente. O astral inferior ainda não estava em ação. E surge a vida no chão, a parte material, que o racional nos resume na palavra mecânica material. O bicho, ou seja, o homem e a mulher, fecundando, formando os seres. E todos os seres nascem dessa construção, inclusive as estrelas e inclusive o sol. Mas aí é papo, outra discussão. Mas todos os seres nascem do chão, deste chão cósmico, terceiro mundo cósmico. Mas ficaram dois para trás, entre aspas. Para trás não, para cima. E nesse aprofundamento. E aí é que o racional superior equaciona tudo. São três mundos cósmicos. Corpos dos habitantes que perderam um pouquinho de virtude, mas não morreram. Os corpos dos habitantes do astral inferior, que quando voltaram à vida com a energia eletromagnética, já viram tudo formado e nos acompanharam nesta parte da matéria. Por isso os espíritos não conheciam a verdadeira origem da humanidade. Porfírio, inclusive eu ia te perguntar isso. Como eles estavam descarregados e quando eles voltaram a ficar carregados, já estava tudo pronto. Então, quer dizer, foi por isso que o espiritismo nunca pôde revelar a verdadeira origem da humanidade? Exatamente. Essa é a verdadeira equação da gênese universal. Porque
não tinha como o mundo espiritual, quando Ninguém ele viu fazer. é como que ressuscitado, ele foi ressuscitado, ele não perdeu o corpo, veja, o espírito tem um corpo original, mas sem vida, sem energia racional, e ele vem e recebe energia racional dividida em dois, que é o elétrico e magnético, mas o eletromagnético já tinha fecundado no chão, através da máquina do raciocínio, as duas máquinas do raciocínio, dois princípios, já tinha fecundado o animal, os vegetais já estavam sendo florindo, vamos dizer assim. Por isso é que a mecânica celeste, ela surge depois da mecânica material. Então, nos astros e no astral inferior, não estava a resposta. No astral superior, sim, mas nós não tínhamos como entrar em contato com o astral superior. E o mundo racional, mais difícil ainda. Então, ficaram 3 mundos cósmicos, e aí, para a gente compreender, as 7 partes nascem do chão. Os 7 seres orgânicos, perdão, os 7 seres nascem do chão. Porque todos os seres, tudo que existe no nosso cosmo inferior, aí é que a gente conhece a verdadeira origem da humanidade. 3 mundos cósmicos, os habitantes do mundo racional em 3 partes, e o astral inferior, que veio em socorro da humanidade, nessa história recente da humanidade, veio nos preparando, quase que intuitivamente, nos lapidando, mas eles também não conheciam e por isso não podiam contar para nós como que o ser humano tinha surgido da goma e da resina. Mas que ser humano que nasceu da goma e da resina? É o habitante do mundo racional que se extinguiu no sexo masculino e que se extinguiu no sexo feminino. Então hoje nós, para nascer... Se extinguiu na resina e na goma, então. Exatamente. E hoje nós, para nascermos, precisamos de um pai com o princípio masculino e de uma mãe... A resina e a goma de novo. Novamente. E aí é que nós estamos, às vezes nos perdemos, né? Porque, como nos revela o racional superior, antes de chegarmos na fecundação como ela é feita hoje, nós nascíamos do vírus da Terra, não havia, como dizer assim, biologicamente falando, não havia uma penetração de uma parte com a outra. O ser humano era gerado como um monstro, porque ele usava apenas os vírus da Terra, com a evolução, com a construção, isso falando do cosmo inferior. Né? Não havia, então, acasalamento, vamos dizer assim. Não havia acasalamento, eram eternos, como ele nos descreve, sei lá, umas 7 eternidades. Tem todo um mapa disso, que a gente, não vamos descrever isso aqui em 10, 15 minutos, é absurdo pensar numa coisa dessa. É a leitura do livro que a gente recomenda, que a pesquisa é fantástica, mas em linhas gerais é isso. Porfírio, logo no início do livro, tem a descrição de todas as eternidades, né? Isso. Descrevendo tudo. Então, quem conhecer cultura racional vai ver logo no início toda essa descrição. As 21 eternidades da formação do mundo eletromagnético. Abra este livro e comece a compreender isto. E tente, na medida que a gente também está estudando, a gente vai esclarecendo, estamos no 3º milênio, sim. Não é complicado. É que as informações elas vão se somando na medida que o nosso entendimento vai se clareando. E para quem não conhece nada, realmente fica difícil descrever isso tudo. Mas é importante ressalvar isso. Olha, os habitantes do mundo racional, em 3 categorias distintas. Os que perderam poucas virtudes, não perderam o corpo. Os que perderam todas as virtudes e o corpo se manteve como uma bateria, que é o astral inferior. E aqueles que perderam as virtudes e o corpo, que ficaram no cosmo inferior, fechado com 7 partes, porque tudo nasce do chão e nós não sabíamos de onde éramos, nem os espíritos. E o astral superior não estava em contato conosco, nós estávamos em contato mesmo com a linha das experiências. Daí tudo isso que surgiu foi preciso e necessário para chegarmos a esta verdadeira Porfírio, consciência racional. Nós temos um minutinho só. Espiritismo e experiência é a mesma coisa. Já falamos isso em outros programas, certamente que sim. Só para recordar, que às vezes alguém não viu o programa, então experiência e espiritismo estão no mesmo campo, querem dizer a mesma coisa. A gente está em cima da hora, Porfírio. Recordar é viver. Temos vários programas já gravados e sempre sendo repetidos. Veja aquele que nós falamos de espiritismo. Comece a razoar o que nós tentamos lhe dizer aqui nesses poucos minutos, mas o importante mesmo é você conhecer o livro. Recomendamos a todos. O objetivo maior da existência desse programa, dessa atividade, é, na medida que a gente puder esclarecer, mas convidar mesmo. Leia o livro Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Este é um programa de divulgação da cultura racional. Aqui ninguém está fazendo a cabeça de ninguém, é para divulgar que tem uma nova fase na natureza, que a natureza está mudando, que está tudo mudando. Vocês vejam aí todo dia acontecendo coisas para mostrar que tem uma mudança. E essa mudança aconteceu em 1935 e você precisa conhecer e estar na cultura racional. Obrigado pela sua audiência e tchau.